Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como chegou Pedro Nuno Santos aqui? Parte 1. Aquilo que o líder do PSD nos está a dizer é que ao primeiro aperto são sempre os mesmos a ser atingidos. Não aprenderam nada. Não resolve, o líder do PSD não resolve nada com esta declaração. Antes, pelo contrário, se tiver de cortar pensões, eu vou-me embora, venha outro. Este é Pedro Nuno Santos em Leiria, em campanha eleitoral. Sempre combativo, sempre pronto para explicar aquilo que, na sua opinião, é óbvio. Só a esquerda e o PS podem garantir uma vida melhor a todos. Neste primeiro de 2 episódios, traçamos um perfil político do secretário-geral do PS. Estará Pedro Nuno Santos a cumprir um sonho? Vou conversar com Rita Tavares, grande repórter do Observador, jornalista que há muito acompanha o PS. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de quinta-feira, 29 de fevereiro. Bem-vinda, Rita. Olá, Ricardo. Rita, Pedro Nuno Santos começa na política na JS e depois, naqueles primeiros anos de afirmação, integra aquele grupo que acaba por ficar conhecido como os Jovens Turcos. Guia-nos lá por este período inicial de Pedro Nuno Santos na política. O percurso dele, de Pedro Nuno Santos, parece às vezes quase um guião para um líder de um partido de esquerda. Parecia que estava escrito. Se tivesse sido escrito antecipadamente, acho que não teria corrido de forma mais adequada à história que acabou por se desenrolar. E até mesmo o percurso que começou antes dele. Aquela coisa do escrito nas estrelas, não é? Parece que se cola a ele, porque no livro Na Cabeça de Pedro Nuno Santos, escrito pela jornalista Ana Sá Lopes, surge uma curiosidade sobre este socialista, que os seus pais casaram no dia 25 de abril de 1976. E depois de casarem, o que é que foram fazer? Foram votar. Nas primeiras eleições legislativas, exatamente, depois de aprovada a Constituição, as mesmas eleições legislativas que o filho disputa agora, 48 anos depois desse dia, o filho que havia de nascer ali no ano seguinte. Portanto, logo aqui se vê esta lógica de predestinação quase de um filho político que havia de chegar a algum sítio na esquerda. A grande influência foi o 25 de Abril, quando o Pedro Nós, uma das manifestações que foram realizadas no centro da cidade, eu estava lá e ele foi à manifestação e o Pedro foi ao colo. O percurso que se seguiu a Pedro Nuno Santos foi de um menino privilegiado no concelho mais pequeno do país, São João da Madeira, e das gritantes desigualdades sociais desta região. Ele era filho de empresário, é filho de empresário. Na escola convivia com filhos de operários. E eu convivi com as desigualdades. E tentaram passar a ideia de que eu estava a querer passar uma mensagem de que eu era muito pobre e que sofri. Não, e por isso é que eu senti necessidade de explicar isso. Sapateiro, na minha terra, é um industrial também. O meu avô não era um industrial, mas tinha uma fabriqueta. Eu já sei tudo, escutas-te. Os sapatos que o meu avô fazia eram os sapatos que o meu avô vendia. Vendia, sim. Conta agora, nas várias entrevistas que tem dado, que nessa altura começou a formar a sua consciência de esquerda e até a sentir alguma culpa, diz ele, por viver melhor do que a maioria dos seus colegas de carteira. Por ser um privilegiado entre filhos de operários. Isso mesmo. Muitos deles operários que trabalhariam com o seu pai. Para o pai. Portanto, e o contexto era este, e para além deste contexto, em casa tinha um pai que era simpatizante do PS e que antes de votar no Partido Socialista, nos tempos mais tensos da formação da democracia, tinha pertencido à frente eleitoral de comunistas, marxistas e leninistas. Falava-se de política em casa. Pedro Nuno Santos acabou por aderir à JS logo aos 14 anos. Era muito novo, 14 anos. Mas é uma idade curiosa. Foi também aos 14 que António Costa se filiou no partido. Se quisermos continuar pela onda do escrito nas estrelas, exato, foi em 1991 que fez esta adesão, quando os socialistas faziam uma longuíssima travessia no deserto. Aliás, Pedro Nuno filia-se depois de ter andado na campanha desse ano. Era a segunda maioria já de Cavaco Silva. Jorge Sampaio era o candidato, saiu derrotado, porque lá está, Cavaco Silva tinha conquistado a sua segunda maioria. Era mais um elemento ali no percurso de Pedro Nuno Santos a instigar o bicho político que ele guardava.
O caminho foi seguindo, cumprindo todas as etapas iniciais da vida partidária. No secundário, na escola secundária, foi presidente da Associação de Estudantes. No secundário foi. Ok. Alguma proposta que tenha ficado, tipo mesa de matraquilhos? Não, tivemos a rádio escola, conseguimos... Tu eras homem da rádio? Conseguimos instalar uma rádio na escola, tivemos um jornal, fundamos um jornal, o baile de finalistas, o livro de finalistas, fizemos muita coisa. Ok. Mas tu eras locutor na rádio? Eu falava também, como os outros. Na JS foi líder da Conselhia e mais tarde da distrital da JS. Aos 23 foi quando se candidatou à liderança da JS de Aveiro e 4 anos depois a líder da JS Nacional. Surge nessa altura com um discurso inconformado com os partidos sociais-democratas, de que o PS fazia parte, e que dizia nessa altura que tinham cedido ao pensamento neoliberal. Colocava-se à esquerda dentro dessa família e é assim que se manteve sempre. E à esquerda até do que tinha visto ser feito por António Guterres, que se preparava para ver, ainda ele mal sabia nesta altura, durante a liderança que se seguiria a de José Sócrates, que seria eleito, chegaria ao topo do PS na mesma altura em que Pedro Nuno Santos chegou ao topo da JS. Isso até aqui, o percurso de Pedro Nuno foi mais ou menos fácil de antecipar. A partir daqui, até chegar a líder do partido, ainda foi menos surpreendente. E cumprindo esse guião de que falavas, Rita Tavares, também há, obviamente, uma candidatura autárquica, ou não? Exatamente. Foi uma experiência que foi levado a ter por José Sócrates nas autárquicas de 2009, que o desafiou a ser o candidato à Câmara de São João da Madeira, à sua terra natal, contra o todo-poderoso local do PSD, Manuel Castro Almeida. Perdeu essas eleições como se esperava e ficou com outro problema em mãos, já que durante a campanha eleitoral José Sócrates tinha decidido que não haveria repetições de candidatos, ou seja, quem fosse candidato nas autárquicas não seria candidato à Assembleia da República, não apareceria nas listas de candidatos a deputados. Pedro Nuno Santos, que era deputado, ficou sem um cargo autárquico, ficou sem a presidência da Câmara a que se candidatava e que era expectável que assim fosse, porque Castro Almeida era um candidato muito forte do PSD, e também ficou sem o seu lugar na Assembleia da República. Esse foi um período em que a sua vida política ficou em suspenso. E o que é que ele fez nessa altura? Voltou para São João da Madeira e foi trabalhar para a empresa do seu pai, a Tecmacal, uma empresa de máquinas na área do calçado, especializada nessa área. Foi a primeira vez que entrou no mundo empresarial, depois de ter saído do ISEG, onde se tinha licenciado em Economia. E foi a única, ou não? Ou depois, mais tarde, voltou a trabalhar? Não voltou a trabalhar, depois a sua vida política, mas já lá iremos. Continuou sempre muito ativo, acabou por não ter mais, por não continuar essa carreira. Também já contou que foi um período de tensões com o pai, que o pai patrão era diferente do pai, claro, que estava em casa com o seu filho. E foi um período também muito curto, felizmente, para as suas ambições políticas e se calhar felizmente para a relação familiar, não sabemos. A legislatura que tinha começado em 2009 foi interrompida, passados 2 anos. Em 2011 o país foi outra vez a votos, o PS perdeu e Pedro Nuno ficou na oposição no Parlamento. Nessa altura ainda apoiou António José Seguro na corrida à liderança contra Francisco Assis, mas na verdade acabaria mais tarde, um pouco depois, numa frente interna de oposição ao líder, os famosos jovens turcos. O tal grupo. O tal grupo que atuava no Parlamento, onde com Duarte Cordeiro, João Galambra e Pedro Delgado Alves compunham o conjunto da geração seguinte, que começava a pensar noutras lideranças para o PS, que não a de António José Seguro e talvez a de António Costa. Eu sempre gostei de fazer política, como ouvimos. Ela esteve sempre muito presente, a vontade de intervir, seja na Associação de Estudantes, seja agora na liderança de um partido. Portanto, isso esteve sempre presente. Tinha ficado especialmente descontente com António José Seguro, numa altura em que até ficou famosa a expressão abstenção violenta, que o então líder do PS queria aplicar e aplicou ao Orçamento do Estado para 2012, mas Pedro Nuno Santos tinha muitas outras dissidências relativamente a Seguro. Também queria votar contra, ao contrário do partido, as alterações laborais que o governo PSD e CDS queriam fazer nessa altura e que dizia irem além do memorando da Troika que tinha sido assinado, e ainda contra a ratificação do Tratado Orçamental Europeu.
Aliás, foi na sequência de tudo isto que saiu da direção da bancada, afastou-se e assumiu mesmo publicamente estar contra o posicionamento do líder do PS, António José Seguro. Mas nestes primeiros anos há também um episódio incontornável na história de Pedro Nuno Santos, que é aquele do que eu chamaria até tremem. Ou os senhores se põem finos ou nós não pagamos. E se nós não pagarmos a dívida e se lhes dissermos, as pernas dos banqueiros alemães até tremem. Que episódio é este, Rita? Foi precisamente nesta fase de afirmação interna e de afirmação de uma linha de pensamento mais à esquerda. Estamos com a Troika em Portugal, Estamos com a Troika em Portugal, António José Seguro na liderança do PS, Pedro Nuno nos Jovens Turcos, muito insatisfeito com as decisões políticas do seu líder, e ele era, na altura, o presidente da Federação do PS Aveiro e estava a falar num jantar de Natal do PS em Castelo de Paiva, que achava que não estava a ser gravado, mas a Rádio Paivense transmitiu, e depois também a Rádio Renascença a nível nacional. Acho que conheces bem esta história, Ricardo. Sim. E lá estavam as tais palavras que lhe ficaram coladas e foram usadas até na campanha interna pelo seu adversário José Luís Carneiro. O tal não pagamos, a bomba atómica para atirar na cara dos alemães e franceses, enfim, toda uma série de expressões de que nunca mais se conseguiu livrar e que apareciam em plena crise das dívidas soberanas, com Pedro Nuno a expor ali a sua linha de raciocínio que destoava por completo daquela que era defendida pelo seu partido. E teve de passar os dias seguintes a explicar-se, sem que o partido lhe desse propriamente uma defesa ou um respaldo, mas explicou-se, e explicou-se muito, até porque naquela altura ele já era um nome apontado como forte para a liderança do PS num futuro, qualquer que ele fosse, e o posicionamento era demasiado radical e mais parecido com outra área política. Esse ponto é curioso, Rita, porque realmente nessa altura isto deu brado, foi muito, muito falado, e sentiu-se isso mesmo, quase que o partido diz: oh meu menino, agora explica-te, não é? Não vamos colar o partido a isto. E isso está contado também no livro da Ana Sá Lopes, que é um episódio que caiu mal a Pedro Nuno Santos. Ela utiliza a expressão furioso com o líder de então, com António José Seguro, por o ter deixado sozinho. A verdade é que naquele contexto era uma situação limite, e as declarações de Pedro Nuno Santos, que não eram declarações, mas que saíram cá para fora e tiveram impacto, eram para lá do limite. Na situação em que nós vivemos, eu estou marimbando para os nossos credores. Estou marimbando para o Banco Alemão, que emprestou dinheiro a Portugal nas condições em que emprestou. Estou marimbando que nos chamem irresponsáveis. Eram, de facto, declarações que, se calhar, eram melhor acolhidas noutro lado, mais à esquerda do PS, mas não num partido que normalmente tem responsabilidades governativas. E o que é facto é que ainda estamos a falar delas passados todos estes anos. Sim, nunca mais saíram da pele de Pedro Nuno Santos. E Pedro Nuno Santos é neto de sapateiro, como ele já fez questão de referir, filho de empresário de sucesso. Já explicaste aqui o percurso escolar, aquele ambiente escolar em que ele, enquanto privilegiado, lidava muito com os filhos dos operários. Isso é de tal forma marcante na vida dele que as gaspiadeiras, e agora explica-nos lá o que são as gaspiadeiras, nunca saem, acabam por não sair dos discursos dele, pelo menos naqueles discursos mais inflamados de Pedro Nuno Santos. Então vamos começar pelas gaspiadeiras. As gaspiadeiras foi uma atividade profissional que tem a ver com o setor do calçado, um setor que ele conhece, que é um imperativo em São João da Madeira conhecer, e Pedro Nuno Santos, para mais, neto de sapateiro, filho de empresário que lida com este setor, conhece bem, mas aproveitou essa atividade para cavalgar um pouco o discurso antiliberal do seu PS, que é o discurso de... Esse discurso em que ele diz que as gaspiadeiras não têm mérito, pergunta no púlpito. As gaspiadeiras de São João da Madeira, Santa Maria da Feira, Oliveira das Meias, Arouca, Valdecambra, aquelas mulheres que cosem as gáspias, para quem não sabe, as partes dos sapatos, horas e horas seguidas, sentadas sem quase olhar para o lado, sempre a olhar para a agulha, para a pele e para a linha, não têm mérito? E foi engraçado porque na primeira fila estava António Costa, foi durante a campanha das legislativas, a última campanha,
e António Costa era o líder e Pedro Nuno fez um discurso todo sem referir o líder que estava ali na primeira fila, porque estava mesmo num campeonato diferente, num campeonato próprio de afirmação e que queria fazer um discurso inspirador para essa ala política. Só o PS e um PS forte é que pode e quer responder a estes problemas de forma a melhorar as condições de vida e dar esperança no futuro à esmagadora maioria do povo. Viva o PS! Viva Aveiro! Mas o que é engraçado, isso que estavas a dizer, esse quase desconforto de Pedro Nuno Santos, que parece sempre pouco à vontade parece um sentimento com a de culpa, linha do seu partido. não é? Sim, esse sentimento de culpa e quase um colete de forças, não é? Da pessoa que vem da ala esquerda, mas na faculdade conviveu e traveu lutas académicas ao lado de figuras da esquerda à esquerda do PS, como Jorge Ferreira ou José Guzmão, do Bloco de Esquerda, que partilharam de amizades, e depois há todo um passado que agora explica como de uma criança, a tal criança que se sente culpada por conviver diariamente com problemas sociais graves, que não vivia, sendo um filho de empresário com sucesso em São João da Madeira, tinha um carro, ao contrário dos seus amigos, um Jeep, que ainda agora os amigos se recordam de andar no Jeep do Pedro Nuno. Era a época dos Jeeps também. Chegou até a ser o seu socialista que levou o Maserati do pai emprestado para ir a uma reunião partidária lá na terra, mas garante que a consciência social estava acesa. Aliás, por falar em carros, há também o episódio do Porsche. Do Porsche? O Porsche 911, que como apreciador de carros comprou. Era então o secretário de Estado da Geringonça quando isso aconteceu, e não escondeu na altura o desconforto que sentia ao volante quando parava num semáforo e dizia que já nem sequer olhava para o lado porque tinha medo de ser julgado e ao ser reconhecido como uma cara da esquerda do PS, e que afinal estava sentado ao volante de um clássico e um desportivo alemão. Exato. E o que é que aconteceu? Para não parecer incoerente, vendeu o Porsche. Houve sempre este sentimento presente, não é? Uma espécie de preconceito consigo mesmo, um comportamento que ele esperaria de um líder de esquerda e que se sente desconfortável por não ter naturalmente esse comportamento. O discurso das gaspiadeiras, esse tal discurso na campanha de 2022 com Costa sentado na primeira fila, foi o tal momento de afirmação ideológica mais recente, quando já todos sabiam que mal fosse possível saltaria para a sucessão de António Costa. E agora, mesmo na defesa do legado de Costa, que jura que vai manter, solta-se de algumas dessas amarras, como por exemplo o descongelamento das carreiras dos professores e também a questão do ritmo da redução da dívida, que ele acha que deve ser menor do que foi até aqui. Parece que anda assim numa corda bamba de prometer disciplina orçamental e contas certas, ao mesmo tempo tem de encontrar um meio termo entre isso e o discurso radical que lhe é sempre colado e que na verdade está na sua gênese. Às vezes parece ainda continuar dentro do tal colete de forças. E falavas aqui nesse discurso em que António Costa está na primeira fila, é ele o grande candidato e Pedro Nuno Santos se perde por outros caminhos e nem sequer refere António Costa. Há no percurso de Pedro Nuno Santos vários momentos de divergência com António Costa, até porque, e aqui se calhar damos um passo atrás, ele esteve ao lado de António José Seguro. Esteve. É um episódio passageiro, até porque, por causa daquilo que acabámos de falar, foi em 2011, quando António Costa decidiu, depois de José Sócrates sair da liderança do PS, António Costa, que era presidente da Câmara de Lisboa, decidiu que não se candidatava à liderança, que não seria ele o sucessor de José Sócrates, e o adversário de António José Seguro acabou por ser Francisco Assis. A fidelidade do líder distrital foi, essa lealdade partidária foi para António José Seguro, que era o líder, que era o candidato, aliás, que melhor se posicionava para essa sucessão, mas foi só de pouca dura, como já contámos, e a relação foi curtíssima. Tratou-se ali de uma lealdade momentânea mais do que uma comunhão de interesses ou até ideológica. Com António Costa a relação era diferente, aproximaram-se só depois dessa altura, de 2011. No início de 2013 há um episódio que mostra que Pedro Nuno já era um instrumento com que António Costa queria contar no seu projeto, aproveitando aquela oposição interna que os jovens turcos
de que Pedro Nuno fazia parte faziam a António José Seguro, aproveitando isso para atacar um dia a liderança de António José Seguro. Aliás, houve uma falsa partida nessa altura, precisamente em 2013, ali no início, em que Costa fez toda a coreografia de quem queria avançar para a liderança do PS e desafiar a liderança de António José Seguro, e tinha em Pedro Nuno Santos, naquele alinhamento, numa reunião da Comissão Política do PS, em que tencionava fazer esse anúncio. No alinhamento estava um discurso de Pedro Nuno Santos que ia preparar o lançamento e o discurso seguinte que se seguiria de António Costa a desafiar António José Seguro. Essa é uma reunião importante da cúpula do Partido Socialista, onde se decide muita coisa. É da direção alargada do Partido Socialista e onde se fazem estas grandes decisões. Então, só para ver se eu percebi, António Costa tinha a coisa mais ou menos montada para avançar e desafiar António José Seguro. Pedro Nuno Santos era uma espécie de ponta de lança que iria abrir o caminho, mas afinal, o que é que acabou por acontecer? Ficou o ponta de lança a arrematar à baliza, mas sem a bola. Ficou sozinho? Ficou sozinho. Fez o discurso, mas António Costa, entretanto, percebeu, por algumas conversas que foi tendo na sala, que não tinha apoio interno para avançar para uma candidatura e para desafiar a liderança que estava em funções, e não fez o discurso seguinte. Aliás, esse episódio foi conhecido todo cá fora, porque chegou a existir a notícia de que António Costa iria avançar. Eu lembro dessa noite. Eu própria a dei, porque tinha um jornal que estava num jornal na altura que fechava antes dessas 4 da manhã, julgo eu, que foi mais ou menos a altura em que tudo se desenrolou. E a agência Lusa escreveu mesmo um texto com a intervenção que António Costa faria e que não fez. Portanto, isso tudo estava alinhado a acontecer e deixou Pedro Nuno desiludido. Eu lembro-me de o ver no Parlamento nos dias seguintes e de haver uma desilusão nessa frente dos jovens turcos, e a cara dele era obviamente ele é muito transparente nessas coisas, não é? Que tinha ficado sem chão naquela noite, mas também nos dias seguintes. Mas pronto, também não sabia que seria só até um ano de espera até António Costa avançar mesmo em 2014, depois das eleições europeias, em que o PS teve um resultado que considerou pouquinho. E acabou por retirar quase António José Seguro da liderança e entrar ele, António Costa. Foi isso mesmo. Para que haja estabilidade, é necessário que não ganhemos por pouquinho. Obrigado, Rita, e amanhã continuamos a contar esta história. Obrigada, Ricardo. Até amanhã. Rita Tavares é grande repórter do Observador, jornalista que há muito acompanha o PS e está por estes dias a acompanhar a caravana de Pedro Nuno Santos na campanha eleitoral. Esta foi a história do dia. Neste episódio, ouvimos sons da TVI, de O Bom Partido, de Guilherme Geirinhas, da PSTV e do canal de YouTube de Pedro Nuno Santos. Também ouvimos sons da Rádio Paivense e Renascença. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.